Vamos falar agora, vamos dar uma definição formal do autômato finito determinístico. Então vamos pegar um autômato finito determinístico, E a gente consegue, a gente sabe uma definição formal disso, né? A gente vai construir uma sincupla do tipo Q, sigma, delta, zero e F. Vou trocar de caneta aqui. Onde, né, Q é o conjunto de estados. Tem esse aqui como conjunto de estados. O sigma é o conjunto de... é o alfabeto, né? É um alfabeto finito. Delta são as funções de transições. Q0 é o estado inicial e F é o conjunto de estados de aceitação, né? Os estados finais. Então, Q é o conjunto de estados. Sigma é o alfabeto. Delta é a função de transição, que é do tipo, vou ter o conjunto de estado Q com produto cartesiano do vocabulário. Né? Isso vai ser uma função que vai me levar para um conjunto de estados. Né? Tem o Q0, que é o estado inicial. E a função e o conjunto F, que é os estados de aceitação. Os estados finais. Esse aqui é um autômato finito. E a gente vai ver que a definição do autômato finito não determinístico, né? Lembrando que esse aqui é o determinístico. A gente vai ver que quando eu falar de não determinismo, eu vou ter também uma sincupla, né? Então, o autômato finito não determinístico, esse aqui é um N de não determinístico, também é uma sincupla, do tipo Q, né? O conjunto de estados, sigma, vocabulário, delta, uma função, Q0 estado inicial e um conjunto F de estado de aceitação. E é a mesma coisa, né? Eu tenho o Q, aqui os conjuntos de estados, o sigma é o nosso alfabeto, é o nosso alfabeto finito. E a única diferença vai estar aqui na função de transição. Né? Isso que vai determinar, né? Isso que vai fazer esse autômato ser não determinístico. Aqui na função de transição a gente vai ter um conjunto de estados Q, produto cartesiano também com o alfabeto. Só porque esse alfabeto aqui a gente vai incluir a string vazia nesse alfabeto. Né? Então vai ser os caracteres do alfabeto mais a string vazia. E isso aqui ó, vai levar o conjunto das partes de todo o conjunto de estados Q. Então essa aqui é a nossa função de transição. É essa a diferença, né, do autômato finito. Se a gente olhar aqui, né, o autômato finito determinístico, essa é a função de transição que eu vou ter o par estado e um caráter do alfabeto vai me levar para um estado do conjunto Q. Agora eu vou ter o par de estados, né, junto com os caracteres do alfabeto, incluindo a string vazia, e vai me levar para todo
os subconjuntos possíveis de estados. O que é esse P de Q? P de Q é todo subconjunto de um conjunto de estados Q. Vou dar um exemplo aqui, como que isso funciona. Põe um estado Q, que eu tenho um estado Q1, Q2 e Q3. Então esse aqui é o conjunto de estados. O P de Q vai ser todo os subconjuntos possíveis formados por esses estados aqui. Eu vou ter o conjunto vazio, o conjunto vazio é um subconjunto das partes de Q. Aí eu vou ter um conjunto com o estado Q1, com o estado Q2, com o estado Q3. Aí eu vou fazendo todos os subconjuntos possíveis, com o Q1 e o Q2, com o Q1 e o Q3, Q2 e o Q3. E vou ter um com Q1 e Q2 e Q3, Então, conjunto com Q1, Q2 e o Q3. Então, eu tenho todos os subconjuntos possíveis formados aqui, Então, isso vai me dar 2 elevado à cardinalidade do conjunto Q, O número de elementos que eu tenho no conjunto Q. Isso aqui vai ser o número de elementos desse conjunto aqui, Então, eu vou formar simplesmente todos os subconjuntos possíveis aqui. Vou fazer todas as combinações possíveis. Então, isso aqui a gente define formalmente um autômato finito não determinístico. Eu tenho também o Q0, que é o estado inicial, e F, que é o conjunto de estados de aceitação. Então, isso a gente define um autômato finito não determinístico. Agora vamos falar da equivalência. Equivalência de autômato finito não determinístico e autômato finito determinístico. Então existe uma equivalência entre autômato finito não determinístico e autômato finito determinístico, Os autômatos finitos determinístico e não determinístico, eles reconhecem uma mesma classe de linguagem. E a equivalência é ao mesmo tempo surpreendente e útil, Surpreendente porque os autômatos finitos não determinísticos parece ter mais poder que os autômatos finitos determinísticos. Então a gente poderia esperar que os autômatos finitos não determinísticos reconhecem mais linguagens, E muitas vezes é útil escrever, e parece mais fácil escrever um autômato finito não determinístico para uma dada linguagem, Parece mais fácil mesmo. Só que essas duas máquinas, um autômato finito não determinístico e determinístico, elas reconhecem a mesma linguagem. Então é importante perceber que um autômato, o que eu vou mostrar aqui com um exemplo, é que o autômato não determinístico e o autômato finito determinístico são equivalentes. Então, para todo autômato finito não determinístico, eu consigo escrever um autômato finito determinístico. Eu consigo transformar um autômato finito não determinístico em um autômato finito determinístico. Então, vamos mostrar isso com um exemplo. Eu vou pegar um exemplo aqui do livro, o exemplo 1.41. Pegar esse exemplo 1.41. Então, digamos que a gente tem, um alfabeto formado. Vou seguir o livro. Normalmente a gente está colocando um alfabeto binário, mas isso não importa, Vamos colocar o alfabeto A e B, com os caracteres A e B. E três conjuntos de estados, vou chamar de Q nesse conjunto de estados 1, 2 e 3. E vamos fazer um autômato não determinístico, Um autômato não determinístico, que eu vou ter o estado 1,
Isso aqui vai ser... Eu já estou desenhando o autômato, né? O grafo do autômato. E veja que aqui eu tenho estado 1, e ele é estado inicial e também estado final. Aí eu tenho uma transição, estado 1 para o estado 2. E eu vou transitar consumindo um caráter B. E 2 eu tenho um laço aqui, que eu consumo o caráter A. E 2 eu vou para o 3, para o estado 3, consumindo os caracteres A e B. E de 1 vou para 3, consumindo esse epsilon aqui, que é uma string vazia, né? E de 3 eu vou para 1, consumindo A. Então tem o meu autômato. Então, por exemplo, esse autômato poderia reconhecer uma string dessa forma aqui. Ele poderia aceitar uma string dessa, reconhecer uma string dessa forma. Se tivesse A, se tivesse uma string assim, né? Uma string W igual a A. Então, vejam que eu começo estado 1, poderia consumir string vazia, depois consumir A e chegar no estado final. Então, esse caractere aqui é aceitável para esse autômato. Poderia ter outro assim, A, B, A e A. Então eu consumo string vazia, consumo A, consumo B, A e o A de novo. Então essa string aqui é aceita. Poderia ter B, A, A, A e A, né? Então teria B, A e A. Então todos esses strings aqui são reconhecidos por essa máquina. Tá, então esse aqui é um autômato finito não determinístico, né? A gente viu o não determinismo aqui, por exemplo, estou no estado 2, eu tenho que fazer uma escolha, né? Não está bem determinado se eu, do estado 2 eu continuo no estado 2 seguindo esse laço, ou vou para o estado 3, isso tudo consumindo uma única string A. Então, como a gente viu no exemplo anterior, eu poderia alocar várias máquinas distribuídas para cada opção que eu poderia fazer em cima dessa máquina aqui, né? Então eu tenho um não determinismo aqui, né, em cima desse autômato. Tá, o que eu quero fazer é construir um autômato determinístico a partir desse não determinístico. Para isso, né, eu vou desenhar aqui as transições que eu tenho para esse autômato. Né? Então aqui eu vou colocar os estados, então eu tenho o estado 1, 2, 3, estado 1, 2 e 3, e aqui eu vou colocar os caracteres do meu alfabeto. Tem o caráter A e o caráter B. E eu vou também colocar a minha string vazia aqui, né, para toda a sequência de string vazia que eu tenho. Então essa tabela de transição é bem simples, né? Eu olho o autômato e vejo como que eu estou transitando. Então do estado 1, consumindo A, eu vou para nenhum estado, né? Aqui eu consumiria B, aqui eu consumiria string vazia. Então vou para nenhum estado. Nenhum estado aqui eu vou chamar de string vazia. E agora eu seguindo, consumindo B, consumindo B, vou para o estado 2. Da mesma forma, consumindo string vazia, vou para o estado 3. Mas se eu consumir string vazia, eu também continuo no estado 1. Agora, seguindo no estado 2, se eu consumir A, continuo no estado 2.
Mas se eu consumir A, eu também posso ir para o estado 3. No estado 2, consumindo B, eu posso ir para 3. E no estado 2, consumindo string vazia, não tem nenhum string vazio aqui, mas eu posso continuar no mesmo estado 2. No estado 3, consumindo A, vou para o estado 1. Estado 3, consumindo B, vou para nenhum estado, né? Não consome B aqui, não tem nenhuma aresta saindo com B. Conjunto vazio. E o 3 consumindo string vazia, eu ainda continuo no estado 3. Então essa aqui é a minha função de transição delta, né? Essa aqui é a minha função de transição. O que eu vou fazer agora, eu vou construir uma outra tabela onde eu vou definir o conjunto de estados, né? Lembrando que a diferença entre o autônomo finito e determinístico, né? No autônomo finito determinístico, a minha função delta vai ser definida conjunto de estado por alfabeto, onde vai me levar para um conjunto de estado. Já o meu autômato finito não determinístico tem o Q, o alfabeto, e vai me levar para o produto de todos os estados que eu tenho. Né? Então, eu tenho para o conjunto das partes de todos os estados. Né? Eu falei produto, mas na verdade isso aqui é P de conjunto das partes. Meio estranho, mas é uma função exponencial em cima de todos os elementos do conjunto Q. Então, veja que eu vou criar todos os subconjuntos possíveis, né? Então, na verdade, no meu autônomo finito determinístico, eu vou criar os subconjuntos da parte que eu tenho aqui. Então, vai funcionar da seguinte forma. Aqui eu vou ter, vou desenhar aqui mais em cima, vou ter o meu estado inicial 1. E aqui eu vou ter o meu conjunto de caractere. Então, eu vou ter o A, mas eu vou colocar o epsilon, então vai ser o A consumindo com string vazia. Vou colocar o B, ele vai consumir com string vazia. Então seria A seguido de string vazia. Então veja aqui que a partir do estado 1, né, aqui é o estado 1 no autônomo finito determinístico. Então vejam só, o estado 1. Consumir A, vou para o estado 0. Vou para o estado de conjunto vazio, né? Então aqui, consumindo A, vou para o conjunto vazio. Se eu consumir, a partir do estado 1, consumir B, vou para o estado 2. E no estado 2, seguindo o epsilon, eu continuo no estado 2. Então, continuo no estado 2. O próximo estado que eu verifiquei é conjunto vazio. Nesse caso aqui, conjunto vazio vai ser um estado de transição. Conjunto vazio vai ser um estado aqui. Em alguns livros chamam esse estado de estado morto, né? Esse estado morto aqui a gente mantém ele no estado morto. Então eu já defini o estado de conjunto vazio, agora eu vou definir para o estado 2. Eu estou no estado 2, consumir A, string vazia. Então estou no estado 2, consumir A, vou para o estado 2 e 3. Então vou para o estado 2 e 3. Veja que do estado 2 e 3, consumindo string vazia, eu vou para o estado 2 e 3 também. Então faço a união de todos esses estados. Então eu vou para o estado 2, 3. Para simplificar a notação, eu vou colocar 2, 3 sem a vírgula, porque isso aqui, o 2 e o 3 vai virar um novo estado. Então, seguindo do estado 2, consumindo B, string vazia. Então, 2 consumindo B, vou para o estado 3. E do estado 3, consumindo string vazia, continuo no estado 3. Então, aqui eu mantenho o estado 3.
A próxima linha, vejam só, eu já defini o estado vazio, o estado 2, agora tem esse novo estado que é o estado 2 e 3. Vejam só, o estado 2 e 3. Eu vou olhar aqui na tabela de transição e vou olhar o estado 2 e o estado 3. Estado 2 e 3 ao mesmo tempo, consumindo ar, vou para a união desses estados, estados 2, 3 e 1. A união do estado 2, 3 e 1 forma o estado 1, 2 e 3. O estado 1, 2 e 3 indo para vazia, vou para o estado 1, 2 e 3 também. O estado 2 e 3 consumindo B, vou para o estado 3 e conjunto vazio, que é o estado 3. O estado 3 consumindo seringa vazia, vou para o estado 2. Desculpa, o estado 3 consumindo seringa vazia, continua no estado 3, né? Então, lembrando, estado 2 e 3, consumindo B, vou para o estado 3 e vazio. Mas o vazio a gente é um conjunto vazio, então a gente vai pegar a união desses dois conjuntos aqui, desses dois elementos. Vai me restar o estado 3. E o estado 3, seguindo para a string vazia, vai para o estado 2, né? Estado 3, desculpa. Então mantém o estado 3. Próxima linha, vejam só, que eu já defini para string vazia, defini para 2, defini para 2 e 3, agora eu vou definir para 3. No estado 3, consumir A, vou para o estado 1. Só porque vejam só, do estado 1, consumindo string vazia, vou para o estado 1 e 3. Então faço a união desses estados. Vai ser o estado 1 e 3. Do estado 3, consumindo B, vou para o estado conjunto vazio. Então lembrando, já defini o estado conjunto vazio, o estado 2, o estado 2 e 3, o estado 3, agora eu vou definir o estado 1, 2, 3. Estado 1, 2, 3, consumindo A. Então 1, 2, 3 consumindo A, continuo em 2, 3. Vejam que eu tenho 1, 2 e 3. Faço a união de todos esses estados aqui. Conjunto vazio 2, 3 e 1. Unindo, eu vou ter 1, 2, 3. Unindo ainda com a string vazia também continua 1, 2, 3. Da mesma forma, 1, 2, 3, consumindo B, string vazia, né? Se eu olhar aqui, consumindo B, 1, 2, 3 vai para o estado 2 e 3. Consumindo string vazia, para o estado 2 e 3. Continua no estado 2 e 3. Então, qual que é a próxima linha? Já defini 1, 2, 3. Já defini o 3, agora eu vou definir 1 e 3. O estado 1 e 3. O estado 1, o estado 1, esse que é o estado 3, né? Para o estado 1 e 3, consumindo A, faço a união de conjunto vazio e 1. Tem o estado 1. Estado 1, consumindo conjunto vazio, ou consumindo a string vazia, tem o estado 3 e 1. Então, vou ter o estado 1 e 3, né? Estado 1 e 3 aqui. Estado 1 e 3, consumindo B. Tenho 2 vazio aqui. 2 consumindo string vazia também continua 2. Então, para o estado 1 e 3 consumindo B, eu vou para o estado 2. Então, vamos ver se eu já defini todos os estados possíveis, né? Então, defini conjunto vazio, defini o 2, defini o 2 e 3, defini o 3, defini o 1, 2, 3, defini o 1 e 3, e defini o 2 e 3, 1 e 3 defini aqui e o 2 também já defini. Então, essas são as transições do meu autômato finito determinístico. Então, veja que agora eu já tenho as transições determinísticas, né? Vamos desenhar esse autômato para ver como que ele fica. Esse autômato aqui. Então, eu vou ter... Se olhar o estado certinho. Essa tem o estado 1, é meu estado inicial.
Ah, lembrando, o que vai ser estado inicial aqui nessas transições, né? No meu autômato original, não determinístico, é o estado 1. Aqui nessas novas transições, os estados iniciais vão ser todos os estados que têm 1. Né? Então esse aqui é o estado inicial, esse aqui é o estado inicial e esse aqui vai ser o estado inicial. Então tem o estado 1, estado 1, 2, 3 e o estado 1, 3. Então eu vou começar a fazer as transições aqui, né? Eu tenho o estado 1, eu vou transitar com o estado chamado de conjunto vazio, consumindo A. Vou transitar para um estado 2, estado 2 aqui consumindo B. Aqui, mais espaço. Do conjunto vazio, né, eu continuo aqui para A e B no conjunto vazio. Então fiz um laço aqui consumindo A e B, né, continuo no conjunto vazio. No estado 2, eu vou transitar para o estado 2 e 3, consumindo A e A, e vou para o estado 2 e 3. E de 2, consumindo B, vou para o estado 3. Vou fazer um estado 3 aqui. Então vou para esse estado aqui, consumindo B. Em seguida, a partir de 2, 3, eu vou para o estado 1, 2, 3. Consumindo A, eu vou colocar um estado aqui, 1, 2, 3, e vou para esse estado aqui, consumindo A. E do estado 2, 3, eu vou para o estado 3, consumindo B. Estado 3 aqui, B. Em seguida, do estado 3 eu vou para o estado 1, 3. Eu vou desenhar um estado 1, 3 aqui. Vou para o estado 1, 3 consumindo A. E vou para o estado do 3, eu vou para o vazio consumindo B. Para o vazio, estado vazio consumindo caráter B. Se olhar aqui também, né, 1, 2, 3, eu continuo em 1, 2, 3 consumindo A. E vou para o estado 2, 3. Estado 2, 3 consumindo B. E do estado 1, 3 eu continuo no estado 1, 3 consumindo A. E do estado 1, 3 eu vou para o estado 2. Estado 2 aqui, consumindo B. Então, o que eu fiz foi desenhar todas as transições. Será que eu esqueci alguma? Eu acredito que não. Né? Se eu esqueci alguma, alguém depois me avise, manda uma mensagem. Mas a gente pode notar que esse aqui é um autômato finito determinístico. Né? Então, para cada estado, eu tenho determinado qual transição. Né? Tem uma possibilidade só, então esse autômato aqui ele é determinístico. Então, o que eu fiz foi mostrar como que eu pego um autômato finito não determinístico, esse aqui, né? Autômato finito não determinístico, e construir a partir dele um autômato finito determinístico, né? Um autômato finito determinístico. Existe uma prova mais formal, né? O que eu mostrei simplesmente por exemplo,
né? No livro ele está demonstrando, mas a técnica é basicamente seguir esses passos. Então, para qualquer autômato eu consigo seguir essa regra, né? Para qualquer autômato não determinístico eu consigo seguir essas regras e chegar no autômato finito determinístico, né? Então, pode parecer que muitas vezes o autômato finito não determinístico é mais fácil e mais poderoso, mas na verdade os dois têm o mesmo poder computacional.